Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Maurício Kudilac para proceder às leituras das atas da última sessão, ou das últimas sessões, melhor. Obrigado, senhor presidente. Ata da 44ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de maio de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevic, Maurício Skudlark. Secretarias, deputado Maurício Skudlark. Às 9 horas do dia 10 de maio do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Kudlark, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch e Maurício Skudlark. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Mari Marcondes, PMDB, Dirceu Dresch, PT, e Valmir Comim, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei 548/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 387 e 388/2018, e comunicou que encaminhará ao destinatário a indicação 255/2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado José Milton Schaeffer, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o reverendíssimo padre Valdemar Carminati e o presidente do Centro de Atendimento Educacional Provisório, CAEP, Odenir Zanetti, fizessem uso da palavra para divulgar a 67ª Romaria em honra a Nossa Senhora de Caravaggio, no município de Nova Veneza. Logo após, e mantendo a sessão suspensa, o senhor presidente, com a aquiescência dos líderes dos partidos, concedeu a palavra ao segundo vice-presidente do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, SEGESC, João Adriano Philips, para falar acerca do projeto nacional Feirão do Imposto. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para segunda-feira, às 19 horas, e para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 12ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de maio de 2018. Presidência, deputado Padre Pedro Baldiceira. Às 19 horas do dia 14 de maio do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nomeadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo Reverendíssimo Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Janck. Senhor diretor do Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima, Exaltino César Gamba. Reverendíssima vice-diretora do Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima, irmã Neuza Maria Sericato. E reverendíssima presidenta da unidade mantenedora do Instituto de Ensino e Assistência Social, IEAS, irmã Leonilda Guber. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada pela mesa por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares
em comemoração dos 60 anos do Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima. Momento seguinte, a interpretação do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, a coordenadora pedagógica do Colégio Salvatoriano, Nossa Senhora de Fátima, Tânia Maria Senen de Souza, e, em nome da instituição homenageada, o professor Isaltino César Gamba. Também teceu seu discurso o reverendíssimo Dom Wilson Tadeu Jonque. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E, para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Serafim Venzão. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro inscrito para falar o deputado Serafim Venzão, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, quero inicialmente saudar o presidente Silvio Dreve, que há pouco entregou justamente uma placa de homenagem deste poder ao seu Walter Ortmann, de 95, 96 anos, 80 anos, da mesma empresa, a empresa Renault, onde ele começou e ainda hoje trabalha, e hoje é destaque mundial e recebeu aqui a homenagem da Assembleia das mãos do nosso presidente, o deputado Silvio Dreve, da Assembleia. Também quero saudar o vereador Tiãozinho de Itapema, que traz aqui a esta casa uma reivindicação justamente de transferir o atual posto rodoviário, o posto da Polícia Rodoviária Federal, que hoje está no limite entre Itapema e Balneário Camboriú, bem na comunidade da Ilhota, e na sugestão dele nós vamos levar justamente ao comando da Polícia Rodoviária Federal a transferência desse posto mais para perto do atual posto de pedágio em Porto Belo. Também queria cumprimentar a família, os familiares, os amigos do nosso amigo Leonel Pavan, que se recupera de uma enfermidade que temos a certeza que em breve estará novamente de volta conosco. E eu também quero saudar inúmeros internautas que participam conosco de um projeto de lei, o projeto de lei 103.7, o dito projeto da fila do SUS, a fila que nós criamos aqui já no ano passado e a partir desse ano passou a valer, que todos os pacientes que precisam de procedimentos eletivos que fossem nominados, catalogados na fila publicada pela internet, justamente para que ninguém ficasse esquecido num arquivo de algum médico, no arquivo de um posto de saúde, e ficasse lá por anos, digamos, aguardando até que alguém tivesse a boa vontade de fazer o procedimento que ele precisa. Assim, ele sendo colocado na internet, passa a ter um controle, primeiro do município, depois do Estado e, naturalmente, nós, como deputados, que queremos que a saúde melhore, que seja acessível a todos, até para cumprir um artigo constitucional, que a saúde é um direito de todos, justamente para que possa acontecer. E, no entanto,
no início da ordenação dessa fila, a Secretaria da Saúde faz o quê? Bom, todos os pedidos coloca na fila. Colocar na fila, e agora nós estamos identificando que colocar na fila não basta. Só colocar na fila. Nós precisamos fazer a gestão dessa fila. Nós precisamos fazer andar, precisamos atender. A gente coloca na fila para não esquecer ninguém e para que ninguém se sinta relegado. Mas não basta apenas criar a fila, e sim precisamos fazer a gestão dessa fila. E por isso, eu apresentei um projeto de lei, o projeto de lei 103.7, que estabelece que a Secretaria da Saúde precisa fazer, a cada 4 meses, faria um plano, ou fará, um plano de ação para atender a todos aqueles que estão naquela fila. Tem gente que precisa operar a coluna, que é o número 300, e faz uma cirurgia por mês. Então, será que o paciente que está na fila, que tem a esperança de ser chamado, sabe que a Secretaria da Saúde faz uma por mês e que tem 300 na frente dele? O que é 300 meses? Precisa saber. Então, o meu projeto de lei estabelece que a Secretaria da Saúde, a cada 4 meses, vai dizer para todos aqueles que estão na fila como é que vai atendê-los. E teria 4 meses para resolver. Destaco que esses procedimentos são procedimentos eletivos. Eu recebi alguns WhatsApp de muita gente que está colaborando, e eu selecionei aqui uns 4, 5, por exemplo, o Éder de Maravilha, diz assim, sempre favorável, o desafio é conseguir desafogar a fila e ainda possuir um orçamento que dê conta da demanda e ainda entender qual será a estratégia para que a classe médica se credencie para atender esses convênios. Bom, quer dizer, o que a Secretaria da Saúde vai fazer para resolver aquela fila vai depender do número de pacientes que estão na fila. Para responder aqui ao Éder, né? Se cirurgia de hérnia tiver 1000, bom, tem que ver quantos médicos estão na listagem de quem faz o procedimento, justamente para fazer com que todos aqueles pacientes possam ser atendidos em 120 dias. Muitos me mandaram a sua participação através do Zap, dizendo, mas 120 é muito tempo. De fato é, mas como se trata isso, essa situação aqui, se trata de cirurgias eletivas, não se trata de emergência, por isso, e também não se trata de câncer. O câncer de mama, de útero, da próstata, do intestino, existe uma outra lei já aprovada pelo Congresso, dizendo que a Secretaria da Saúde tem que resolver ou iniciar a sua resolução em 60 dias a partir do prazo que está feito o diagnóstico, que já está o diagnóstico. Atualmente a gente encontra muitos pacientes que têm o laudo de câncer de próstata, por exemplo, e já faz 3 meses. Eu visitei uma senhora a semana passada de Indaial, que em setembro ela tem um laudo na mão, com a data de setembro, que tem um câncer de mama. Ó, como é que vai ser? Qual vai ser o prognóstico dela agora, quase um ano depois? Então, essa situação do câncer de qualquer lugar, ainda assim ele está fora desse projeto, porque aquilo já tem uma lei dizendo que em 60 dias teria que resolver. A Marli de Palhoça, por exemplo, diz assim, estamos esperando que façam com urgência alguma coisa para nós, nós estamos pedindo socorro para a saúde, diz a Marli. A Cristiane de Joinville, sim, eu estou em espera por uma prótese de fêmur, faz um tempão, e ela não sabe, não faz ideia quando.
A Milena de São José diz, boa, faz mais de um ano que estou na fila de um ultrassom da tireoide e nada. O Pedro de Criciúma diz, acho que 120 dias é muito tempo em se tratando de saúde. É o que já expliquei, eu também acho, mas perante o agora, né, que tem gente na fila esperando 4, 5 anos, quando ainda nem existia fila, está ali esperando para alguém chamar. Agora está na fila. Agora sabe que é o número 1.200. Mas só saber que é o 1.200 não adianta. Nós vamos ter que, como dissemos no projeto, estabelecer um prazo para que a saúde dê a resolução. A Aniclete de São José, de 120 dias, ou seja, 4 meses, é tempo demais para quem tem uma doença grave. Também acho, apenas essa situação aqui, como eu disse, as doenças graves, as doenças urgentes, as emergências, elas têm que ser resolvidas na hora. Se não for, nós precisamos saber também. E a Ilona de Blumenau, é muito prolongado ainda, que tem que ser menos tempo de esperar a consulta. Ou seja, também comentando, todos aqui apoiando, então, o projeto, a Assembleia fez uma enquete e 75% das pessoas que responderam acharam ótimo o projeto. E os outros 25% acham que 120 dias é muito tempo. Ou seja, todos os que participaram da enquete são a favor ao projeto, a favor que a Secretaria da Saúde tenha um prazo para resolver, e por isso que agora nós estamos, hoje o projeto foi aprovado na Comissão de Justiça, a semana que vem certamente será apreciada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, e depois a Comissão de Saúde, e por fim passará nesse plenário para nós decidirmos e votar seguramente favoravelmente. Muito obrigado. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Antônio Aguiar, porém, antes quero agradecer ao deputado Maurício Scodilac, que fez a leitura das atas, e eu, porque estava muito próximo do deputado Venzão, acabei agradecendo, não porque não devo lhe agradecer, mas para fazer justiça com o deputado Maurício. Com a palavra, o deputado Antônio Aguiar, por até 10 minutos. A nossa saudação à comunidade catarinense, a nossa saudação aos senhores deputados, às senhoras deputadas. Eu quero me reportar hoje aqui ao município de Campos Novos. Nós temos um grande evento nos dias 18 e 20 de maio. 18 a 20 de maio se realiza em Campos Novos a Expo Campos. Esteve aqui o prefeito Silvio Zancanaro, que fez o convite a todos os catarinenses, e nós estamos aqui para reforçar esse convite e divulgar a Expo Campos do município de Campos Novos. Parabéns, Campos Novos, e que a Feira de Indústria e Comércio de Campos Novos continue sendo um sucesso. Mas o principal motivo de hoje eu estar nessa tribuna, deputado Silvio, é falarmos da saúde, a saúde do Planalto Norte. Falando em saúde do Planalto Norte, nós temos que falar em oncologia. Nós, há 4 anos atrás, se propusemos a fazer com que o Planalto Norte fosse referência em oncologia. Começamos falando em quimioterapia. Fizemos o projeto da quimioterapia. Fomos para a vigilância sanitária, para termos o aval do nosso projeto pela vigilância sanitária. Depois disso, fomos em busca de recursos para construirmos a quimioterapia de São Bento do Sul. Conseguimos R$130 mil do governo do estado para a construção da oncologia no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Após a construção do espaço físico,
partimos para a autorização, o credenciamento em quimioterapia. Não fomos muito bem entendidos pelos políticos de São Bento do Sul. Ficaram nos criticando durante 2 ou 3 anos, não só os políticos, alguém da imprensa também nos criticou bastante. E aqui está a resposta do governo à saúde do Planalto Norte. Primeiro, a resposta do governo federal, através do ministro da Saúde, Gilberto Ock. Estivemos em Brasília na quinta-feira, onde ele assinou a portaria credenciando São Bento do Sul para atender o Planalto Norte. Portanto, vai haver oncologia em Campo Alegre, vai haver oncologia para os pacientes de Rio Negrinho, os pacientes de Mafra, Itaiópolis, Monte Castelo e Papanduva. Esse é um compromisso que foi assumido pelo governo federal e, portanto, assumiu junto com o governo estadual, com o secretário Acélio Casagrande. E assinando a portaria, ele fez um pronunciamento. Eu solicito o vídeo para mostrarmos o financiamento, o pronunciamento do nosso ministro da Saúde, Gilberto Ock. Olha, eu quero me dirigir a todos de São Bento do Sul. Nós estamos nesse momento aqui, acompanhado de vários parlamentares. Está aqui, ao meu lado, está na Câmara, o deputado Jorge Melo, o secretário Acélio, secretário de Estado da Saúde, deputado Aguiar, outras pessoas que estão aqui conosco, responsáveis pela saúde em São Bento do Sul e também no estado de Santa Catarina. Quero dizer que todos saem daqui com a certeza de um aporte de recursos para o tratamento oncológico dentro do hospital em São Bento do Sul. E essa é uma vitória de todos, esse é um trabalho de todos e é uma conquista de todos para todos que têm um problema oncológico que deve ser tratado, deve ser cuidado e que salva vidas. Então, meu desejo aqui é que esses recursos do Ministério da Saúde, do governo federal, possa ser usado para você, cidadão catarinense, que demanda por esse trabalho na área de saúde. Parabéns a todos que estão aqui, porque esse é um esforço, uma luta e uma vitória que nós conquistamos hoje. Nós queremos agradecer ao ministro pela deferência que teve com o Planalto Norte, deputado Silvio. O ministro da Saúde teve sim uma deferência com o Planalto Norte, mas temos que fazer justiça. Está aí Carmen Zanotto. Nossa deputada estadual Carmen Zanotto fez a diferença para que não só os 4.700.000 reais anuais fosse para São Bento do Sul. Veio para Santa Catarina 17 milhões, vou repetir, 17 milhões de reais para Santa Catarina, graças ao esforço da Frente Parlamentar do Estado de Santa Catarina, da deputada federal Carmen Zanotto e do deputado que vos fala, deputado Antônio Aguiar. Essa sim é uma vitória porque foi uma conquista difícil. Não havia perspectivas para o nosso trabalho para que houvesse o credenciamento no Planalto Norte. E temos a certeza que o credenciamento de Rio do Sul, o credenciamento de cardiologia na cidade de Mafra, no valor de 3.700.000 reais, também foi importante. Portanto, o Planalto Norte está de parabéns em termos de saúde. Conquistou, sem dúvida nenhuma, um trabalho que foi realizado há muitos anos. Parabéns ao município de Mafra, que também foi credenciado em alta complexidade em cardiologia. Então, vejam que durante essa semana que passou, foi uma semana importante para a saúde do povo catarinense. A saúde
que precisa ser amparada pelo governo federal, com programas específicos, como esse da oncologia de São Bento do Sul. Quando eu falo oncologia, diga-se de passagem, não é só o tratamento de quimioterapia, é muito mais. Oncologia significa cirurgias de pacientes com câncer, significa fazer diagnósticos mais precisos de pacientes com câncer, como a mulher, melhores exames, mamografias, ultrassonografias, enfim, os exames necessários para fazermos o diagnóstico antecipado. Mas não é só fazer o diagnóstico antecipado que nós queremos. Nós queremos o tratamento efetivo do paciente com câncer. Não depois de um ano, depois de 6 meses, quando já complicou o câncer. Eu tenho experiência pessoal. Eu tive um câncer de pâncreas e fui curado porque foi feito o diagnóstico precoce. E é assim que nós temos que fazer com os nossos pacientes. Fazer o diagnóstico precoce. Como médico não podia ser diferente, nós lutarmos pela saúde do estado de Santa Catarina, mas especialmente pela nossa comunidade do Planalto Norte, pelo nosso São Bento do Sul, a resposta efetiva, onde o convênio feito com o governo federal e o prefeito municipal, Magno Bauman, juntamente com o secretário de Saúde, fez com que a região fosse a grande beneficiada. Por isso, agradecemos a todos aqueles que acreditaram em nossa proposta. Agradecemos a todos aqueles que confiaram no deputado Antônio Aguiar. Agradecemos a todos aqueles que fizeram críticas construtivas, mas abominamos as pessoas que fizeram agressão pessoal à nossa pessoa. A agressão pessoal é respondida na justiça. E não é esse o momento de falarmos isso. Esse é o momento de júbilo, esse é o momento de orgulho do Planalto Norte, em conquistarmos a saúde para os nossos pacientes, e principalmente os pacientes oncológicos. Você que tem câncer do Planalto Norte, não mais vai precisar descer a serra para ser tratada em Joinville, em Jaraguá do Sul ou Florianópolis. Você será tratado em São Bento do Sul. Portanto, aliviamos a sua dor. Fazemos com que a saúde chegue à nossa cidade de São Bento do Sul. Temos a certeza. 30 segundos, senhor presidente. Mais um minuto, deputado. Eu quero agradecer o Planalto Norte por ter acreditado em nós, por ter feito com que, depois de 4 anos de luta intensiva, viesse a verdade, viesse a verba, viesse as condições e viesse, sem dúvida nenhuma, melhores momentos para que a saúde de Santa Catarina tenha melhores resultados e, com isso, os nossos pacientes sejam os grandes beneficiados. Aqueles que não têm condições, aqueles mais humildes, aquelas pessoas que necessitam do tratamento oncológico. A essas pessoas dedicamos o trabalho e o credenciamento em oncologia na cidade de São Bento do Sul. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares, senhora deputada Luciane Carminati, quem nos acompanha também pela TV e a rádio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Enfermeiros são peritos em humanidade. Falo isso, senhores parlamentares, e à população catarinense que nos acompanha através dos meios de comunicação. Na semana de 12 a 20 de maio, comemoramos a Semana da Enfermagem, categoria da qual eu faço parte com imenso prazer, com mais de 30 anos de formada, e tornei-me estudante de enfermagem na década de 80, e naquela época já nós estávamos envolvidos com o movimento Participação
gestado pela ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem de Santa Catarina, que foi o nosso canal de envolvimento no processo da democratização do Brasil, na campanha pela reforma sanitária, na Constituinte de 1988 e na criação do Sistema Único de Saúde, que este ano completa 30 anos. O movimento Participação ergueu em todo o país a bandeira da necessidade de valorização da enfermagem, dessa categoria tão importante, que é 50% dos profissionais de saúde do nosso país. A enfermagem tem atuação destacada, formando a grande maioria dos profissionais de saúde, falo em média 50%, mas nós somos 55 mil profissionais da área de enfermagem, entre enfermeiro, técnicos, auxiliares de enfermagem, que atuam aqui no estado de Santa Catarina, e mais de 2 milhões de profissionais no nosso país. Nós, somos responsáveis pela maioria das ações de saúde que são desenvolvidas em todos os serviços, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Em toda a minha atuação política e parlamentar, eu nunca deixei de priorizar o fortalecimento dessa categoria, também da valorização da enfermagem, em articulação com as entidades representativas, tanto a ABEM, quanto o COREM, quanto também o movimento sindical. Agora, e no dia de ontem, nós fizemos a abertura da 79ª Semana da Enfermagem, e aconteceu aqui, na Assembleia Legislativa, no auditório Antonieta de Barros, com uma imensa participação de profissionais da enfermagem, bem como também acadêmicos. E o tema desse ano, para a Semana da Enfermagem, diz respeito à centralidade da enfermagem nas dimensões do cuidar. Nós somos responsáveis por essa centralidade, uma vez que nós, da categoria de enfermagem, dispomos ao lado do paciente de forma contínua todos os dias. Eu sempre digo que é o profissional da área de enfermagem que fica 24 horas com o paciente. Muitos, nesse tempo todo, de muita luta, de muita participação política, tivemos avanços, e muito ainda nós temos que conquistar para essa categoria que é imprescindível para o serviço de saúde, principalmente nas condições dignas de trabalho, condições decentes para trabalhar e para poder atender também as pessoas que buscam a promoção e a cura da saúde, como também exercer a centralidade do cuidar com segurança e qualidade para a nossa população. Nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa tem sido compartilhado com essas entidades, com a ABEM, com o COREM, com o movimento sindical, buscando ser um canal, uma voz ativa nesse parlamento, na visibilidade social da enfermagem, nas conquistas concretas, como os projetos de lei que ainda tramitam aqui, das audiências públicas, dos eventos, das moções, e ainda este ano esperamos a compreensão dos colegas parlamentares para aprovar 4 projetos de lei que dizem respeito a essa categoria imprescindível que é a enfermagem. O PL 55, que dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertadas nas instituições de saúde, tanto na área pública quanto privada, para os profissionais de enfermagem. A categoria médica já possui esse espaço para descanso. Em muitas unidades hospitalares isso já é fato, já acontece, mas nós precisamos assegurar isso com a lei. O PL 293, que veda o funcionamento do curso técnico em nível médio ou curso técnico específico para a formação de técnicos de enfermagem na modalidade ensino à distância, no âmbito do Estado de Santa Catarina, porque nós entendemos que, por ser uma profissão diferenciada, o curso não pode ser à distância.
tem que haver o contato com pessoas, tem que haver o toque, tem que ver a ternura, tem que ter a sensibilidade. Nós não estamos trabalhando com máquinas, nós estamos trabalhando com o ser humano. Por isso que a formação tem que ser presencial, assim como também o curso na área de humanas, de medicina, de odontologia, o curso de enfermagem não pode acontecer à distância, e nós temos uma audiência pública no próximo mês para debater esse assunto, não só com a enfermagem, mas também com outras categorias. O PL 323, que dispõe sobre a presença de enfermeiras obstétricas e obstetrizes durante todo o período do trabalho de parto, pós-parto imediato, sempre que as gestantes, parturientes forem internadas, e estabelece outras providências. Essa casa, todos os anos, vem debatendo o Congresso do Parto Humanizado, e que tem detalhado, e através da conversa com essas enfermeiras, com as doulas, com as obstetrizes, nós temos avançado nessa discussão para dar garantia às mulheres que querem ter os seus bebês. Então, esse é mais um projeto de lei que está tramitando nessa Casa de Leis. O PL 354, que dispõe sobre a distribuição e preenchimento e o fluxo das declarações de nascidos vivos, a DNV, para profissionais que realizam, enfermeiras obstétricas e obstetrizes que realizam o parto domiciliar, se assim for do gosto, da intenção das nossas mulheres gestantes e parturientes. Então, a declaração do nascido vivo sempre era um problema para conseguir, e através de um trabalho que a gente tem feito nesse Parlamento, já com a Câmara Técnica da Secretaria de Estado da Saúde, nós avançamos, mas nós estamos com o PL, o projeto de lei, tramitando. E a minha mensagem central, nesta nossa semana que comemoramos, e também temos muitos debates, reflexões sobre a atuação e a valorização da enfermagem, nós não podemos arrefecer os nossos ânimos, muito pelo contrário, nós temos que aprofundar a nossa união e fortalecer a luta em defesa do Sistema Único de Saúde e a valorização da enfermagem. Foi a enfermagem que saiu às ruas na década de 80, fazendo debate em todo o nosso país da reforma sanitária, e foi consolidado o Sistema Único de Saúde, que é exemplo para muitos países no mundo. E nós não podemos perder essa luta que já está sendo alinhavada no nosso país, com a Federação dos Planos de Saúde, que estiveram reunidos agora no mês do Brasil, no mês de abril, para discutir um outro sistema de saúde no nosso país, querendo que o Sistema Único de Saúde no Brasil seja desfeito. É uma batalha permanente, a luta e a defesa do SUS, entre os que defendem a saúde como um direito básico e o pilar de uma sociedade, e um outro grupo de pessoas que discute a saúde como algo privado. E se acontecer desse modo, não fazer a defesa do Sistema Único de Saúde, as pessoas que têm dinheiro vão ter saúde, as pessoas que não têm como pagar planos e nem as consultas e internações particulares vão ficar sem a saúde no nosso país. A enfermagem tem sido sistematicamente discriminada na melhoria das condições de trabalho. Alegamos que nós somos uma força de trabalho muito grande. Ora, mas se nós temos uma enorme responsabilidade em atender bem a nossa população, que os resultados do serviço da saúde acontecem também pela participação da enfermagem, nós temos que ser valorizados e não penalizados. E nesses momentos de avanços e de conquistas, que nós estamos sob a ameaça, principalmente de desfazer... Mais um minuto, deputada. De defender o Sistema Único no nosso país, a enfermagem e a sociedade precisam estar de mãos dadas e assegurar os serviços públicos gratuitos, de qualidade e também uma dignidade no trabalho de enfermagem. Como eu falei no início do meu discurso,
A enfermagem, nós da categoria da enfermagem somos peritos em humanidade, porque tratamos e cuidamos de pessoas, desde o seu nascimento, durante toda a vida, homens, mulheres, crianças e pessoas idosas em qualquer fase da vida, isso se torna uma missão. E a nossa palavra-chave na nossa categoria é ternura. Nós somos peritos em humanidade. Muito obrigada, senhor presidente. Fim do horário das breves comunicações, horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch, por até 7 minutos. Muito bem, senhor presidente. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, senhores deputados e senhoras deputadas. No dia 13 de maio de 1888, há 130 anos, o Senado do Império do Brasil aprovava uma das leis mais importantes da história brasileira, a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão que durava 3 séculos no país. Não foi um presente do Império ou um ato romântico da princesa Isabel. A abolição foi resultado da luta, da pressão social dos abolicionistas, dos negros libertos e da pressão de outras nações. O Brasil, como em muitos fatos, foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Metade dos negros capturados e obrigados a deixar o continente africano vieram para o Brasil. Uma série de dados reforça a existência do racismo no Brasil. Negro tem menos acesso à escola, à saúde, à renda. Os jovens negros são as principais vítimas da violência e do tráfico. Isto é resultado de todo um processo histórico que aconteceu por aqui, que não promoveu políticas públicas efetivas no sentido de inserir os negros na sociedade. Esta situação reflete-se na condição atual do nosso país, em índice que evidenciam uma desigualdade racial alarmante, mesmo sendo os negros a maioria da população brasileira. A aprovação da Lei Áurea, sem nenhuma compensação ou alternativa para os libertos se inserirem em um novo Brasil livre, está no centro deste processo. Com o fim do Império, um ano depois da promulgação da Lei Áurea, veio a República que simplesmente queria esquecer que aqui houvesse ou aqui teria tido a escravidão. O próprio hino da República prega isso. Nós, entre aspas, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país, diz a letra. Os ex-escravos abandonaram as fazendas em que labutavam, trocados pela mão de obra de imigrantes italianos e alemães que aqui chegavam. Os negros ganharam as estradas à procura de terrenos baldios em que pudesse acampar para viverem livres, como se estivessem nos quilombos, plantando milho e mandioca para comer. Caíram então em uma terrível miséria a que foram atirados. Não podiam estar em lugar algum, porque cada vez que acampavam, os fazendeiros vizinhos se organizavam e convocavam as forças policiais para expulsá-los, uma vez que toda a terra estava possuída. A nação brasileira nunca fez nada pela massa negra que a construíra. Negou-lhe a posse de qualquer pedaço de terra para viver e cultivar, de escolas em que pudesse educar seus filhos, de qualquer ordem de assistência. Só lhes deu
subjamento, discriminação e repressão. Grande parte desses negros dirigiu-se às cidades, onde encontraram originalmente os chamados bairros africanos, que deram lugar às favelas. Desde então, elas vêm se multiplicando como a solução que o pobre encontra para morar e conviver. A exceção está no governo do PT, com a política de afirmação racial, políticas de cotas nas universidades, de distribuição de renda que tiraram da miséria mais de 40 milhões de pessoas. Nas ações do governo que garantiram obras de infraestrutura nas periferias e os morros, inclusive aqui na capital, são um exemplo disso. Criamos um Ministério da Igualdade Racial para mostrar que este problema existe, que o preconceito racial existe e precisa ser combatido. Mostramos que o Brasil tem uma enorme dívida com a população negra desse nosso querido Brasil. Infelizmente, olhando para o Brasil, mas também olhando para Santa Catarina, essa situação não é diferente. Os grandes problemas sociais, onde os pobres, mas especialmente os negros, são empurrados para os morros, que não tem espaço, não tem terra. Pegar a situação dos quilombolas, que só começou a se regulamentar as áreas de assentamento de quilombolas durante o governo do presidente Lula. E aí não se discute, de fato, a profundidade das situações e dos problemas sociais. E aí vira isso que está aí. Bairros que temos muita violência, o extermínio de jovens que vivem em nosso país, que acontece em nosso país, inclusive em Santa Catarina, é que principalmente jovens negros que sofrem ainda hoje este processo que viveram os negros há mais de 300 anos em nosso país até a abolição da escravatura. Isso precisa ser encarado, precisa ser discutido, e hoje, com certeza, é um dia especial para discutir isso aqui em Santa Catarina e no Brasil. Obrigado. Próximo horário pertence ao PSDB. PSDB. O próximo pertence ao PCdoB. PCdoB. O próximo ao Bloco Parlamentar. Progressistas, PL, PSB, Podemos. Com a palavra, o deputado Maurício de Larque. Por até 13 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Só rapidamente, até para registrar, a gente viu aí que o governador Eduardo Moreira já começou a tratar com os setores que foram prejudicados com a não aprovação da medida provisória 220 e ontem o setor atacadista, que tinha perdido, deputado Jean, competitividade com referência aos demais estados e se sentiam prejudicados, foram atendidos pelo governo, capitaneado pela Fiesc. A Fiesc tem feito um grande trabalho nesse sentido e que certamente todos os setores que seriam prejudicados vão ter a oportunidade de sentar com o secretário da Fazenda, com o governador do estado, no sentido de buscar a solução, uma iniciativa inédita de diminuir impostos, diminuir o ICMS de 17 para 12 e fazendo com que
a nossa indústria também, aí nesse caso os atacadistas, possam ter maior competitividade. Então, é muito importante. Na primeira medida, houve segmentos que se sentiram prejudicados, o governo esteve aberto ao diálogo, vieram para a conversa, veio uma emenda ao projeto, mas infelizmente não foi aprovado. Mas não dá para deixar esses segmentos abandonados. Vê que diminuir o imposto de 17% para 12%, poucos governantes, quase nenhum, teve a coragem de fazer essa redução, de enfrentar esse problema, de ajudar a indústria catarinense, buscar ajudar a indústria catarinense para que nós tenhamos, então, melhor competitividade. No projeto que estava ali, prejudicava as grandes redes. As grandes redes são 3, 4 grandes redes, como aquelas que vieram aqui para a tribuna, para fazer esses pleitos. E, na verdade, o pequeno comerciante seria beneficiado, porque o pequeno comerciante, deputada Luciana, é enquadrado no Simples. Então, para ele, não interessa o crédito do imposto. Agora, grandes redes, que às vezes se acreditam e muitas vezes até não pagam, daí sim brigam porque se sentem prejudicados. Agora, o pequeno comerciante, enquadrado no Simples, para ele esse imposto não tem diferença. Então, dizer aqui que o comércio de Santa Catarina seria prejudicado é uma inverdade, porque a grande parte do comércio é enquadrado no Simples, tem um valor de imposto fixo para fazer esse pagamento de acordo com a margem em que se enquadra e não fica prejudicado. E a redução para a indústria realmente beneficia o nosso Estado. Então, só queria fazer esse registro e dizer da preocupação do governador Eduardo Moreira em buscar solução para esses casos. Nós já tínhamos tido aqui, o próprio deputado Milton Obos foi dos que mais cobrou a solução desses problemas, que mais defendeu que se corrigisse as distorções tributárias e que se manifestou pela cobrança e depois pelo reconhecimento daquilo que era justo. Então, vejo com satisfação essa questão. Não queria abrir o debate aqui, que a última vez eu quero ouvir o Darcy de Matos e o deputado Jean Kuma, que sempre enriquece, que pesa na última vez o Jean pegou todo o meu horário, depois eu é que não podia falar, né? Então, quero ouvir o deputado Jean aí, então. Você, extremamente breve, deputado Maurício, eu não vou aqui polemizar com relação à medida provisória 220, porque Vossa Excelência tem uma opinião, a minha opinião diverge da opinião de Vossa Excelência, mas quero aqui só restabelecer uma situação. Vossa Excelência traz aqui com relação ao decreto 1610, que foi editado ontem pelo governo do Estado, dizendo, o governador baixou a alíquota para os atacadistas. Primeiro, eu quero aqui deixar claro o seguinte, este decreto aconteceu porque foi o governador Pinho Moreira que fez o decreto 1541. Quando Vossa Excelência ler o decreto 1541, feito pelo governador Pinho Moreira... 99? Decreto 1541, feito agora, que tirou um benefício dos atacadistas desde 1999. Então, o que o Pinho Moreira fez ontem foi simplesmente restabelecer aquilo que o Luiz Henrique manteve, que o Colombo manteve. Então, não foi isso aí, fazer isso e dizer que está fazendo benesse, não é verdade. A questão da medida provisória é outra história. O decreto de ontem, deputado Skudlak, ele apenas restabeleceu uma situação que tinha no governo quando Pinho Moreira assumiu o governo. Ou seja, ele voltou naquilo que já existia
no Luiz Henrique e no Raimundo Colombo. Então, o que foi feito ontem não foi baixar a carga tributária, a não ser que o senhor diga o seguinte: ele baixou a carga tributária, que ele aumentou quando assumiu o governo. Ou seja, a verdade é que ele restabeleceu aquilo que já existia com Luiz Henrique e Raimundo Colombo. Mas ele baixou quando ele baixou a medida provisória 220. Baixou da indústria e corrigiu essas distorções. Ele criou o decreto 1541, criando o problema para os atacadistas, fez a medida provisória corrigindo os atacadistas e mexendo na indústria, e agora, com o decreto 1600, ele voltou na situação anterior ao 1541, ou seja, agora ele restabeleceu uma situação que ele tinha cometido o erro no início do seu governo. Então, não fez nenhuma redução de carga tributária. Ele pode até ter reduzido, mas aquilo que ele aumentou, errando. Ou seja, ele voltou atrás de um erro que ele mesmo cometeu através do decreto 1541. Então, não é benesse, é voltar atrás de um erro que ele próprio cometeu. Não, pode ter havido um erro atual. Houve uma discordância dos atacadistas, aí, no ele corrigir esse erro, ele já estendeu a redução do imposto para a indústria, e daí a Assembleia não aceitou essa redução. Tá? E agora ele retornou na situação anterior dos atacadistas. Ele já corrigiu com a medida provisória 220. Ele já corrigiu. Como a Assembleia não aceitou, não aprovou, ele teve agora que fazer um decreto. Como vai ter que fazer um decreto para a indústria, reduzindo de 17, porque a Assembleia não aceitou. Então, né? Deputado Darcy. Obrigado, deputado Maurício. Estive lá na sua terra, vi lá seu escritório parlamentar em São Miguel do Oeste, deputado Silvio. Como eu estou atuando por toda a Santa Catarina, eu fui lá. Lá tem 700 mil votos, todo mundo vai lá. Mas falei bem de Vossa Excelência lá, do deputado Mauro. Obrigado. Também, do Padre Pedro, do Dirceu, são todos lá. Não sei como é que tem tanto deputado num colégio eleitoral tão pequeno. É porque o pessoal é barrista, né? Sai de bases de 3 mil votos lá, né? Então. Deputado Maurício, quero fugir um pouquinho dessa questão de quem está certo e quem está errado, porque aqui no plenário é assim mesmo, existe aquela máxima, a oposição tenta minimizar o bem feito e maximizar o mal feito, isso faz parte do parlamento. Da democracia. O importante, nós divergimos, e o importante é que agora nós convergimos e o governador Pinho Moreira, por decreto, atende os atacadistas, que é um segmento importante do Estado. E nós fazemos um apelo, que o governador possa também, através do projeto de lei e do decreto, manter aquela ideia de redução do ICMS de 17 para 12, beneficiando todos os setores, do leite, calçadistas, têxtil, a indústria, sobretudo, né? Então, nós estamos na expectativa de que o governador possa também tomar essa providência, para que Santa Catarina possa voltar à normalidade e possa continuar crescendo a sua economia. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Darcy, Vossa Excelência, que é um grande deputado aí, que tem uma admiração muito grande, além de amigo. E, realmente, o governo tem que dar a sua parte, e o governador Eduardo Moreira está demonstrando, porque precisa um governo de ação, um governo de resposta para a sociedade. E nós vimos que o governo estava engessado, que o governo não dava a resposta para a sociedade. O governo mexeu no imposto, houve um segmento que esteve contrário, já buscou uma alternativa para corrigir. Ontem eu falava, inclusive, no aeroporto, com um dos proprietários dos móveis, a indústria Móveis Reim de Mondaí, que a deputada Luciane conhece, o deputado Dirceu, com 700 empregos no município de Mondaí, e eles falando o quanto aquela redução de 17% para 12% é importante para manter a indústria moveleira. Então, eles chegaram, com base na medida provisória, faturar durante os dias ali as mercadorias a 12%, agora estão tendo que correr atrás para ver como é que vão refazer essa situação, mas a gente fica feliz
por ver que o governo já está buscando uma solução. A Assembleia é soberana, a Assembleia entendeu que nem todos os segmentos estavam sendo atendidos, que tinha segmento prejudicado, e o governo já buscou e já foi proativo, dando uma resposta e dando uma solução. Então, o governo tem buscado encontrar solução. Claro que não você buscar solução, você mexe em segmentos que estão consolidados, certo ou errado, mas há muitos anos. Então, é importante que alguém tenha a coragem de fazer isso, porque o grande problema das coisas não acontecerem é porque quando alguém quer mudar para melhor, tem aquele que diz, mas sempre foi assim, não vamos mexer, fomos resolvendo, e precisa efetivamente alguém que tenha coragem de mexer. Não é possível que alguns tenham tantos benefícios fiscais e outros não tenham. Então, tem que ter a coragem de mexer. Temos que parar. Sempre foi assim, mas nós estamos vendo que o sempre foi assim está dando errado para a sociedade brasileira e para a sociedade catarinense. Então, tem que ter coragem e tem que mudar. Então, parabéns ao governo que está tendo a coragem de mexer nesse problema. Próximo horário é do PMDB, do EMDB. Próximo pertence ao PSD. PSD, deputado Milton Obos, por até 13 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares, todos que nos acompanham através dos meios de comunicação da nossa Alesc. Hoje um dia que todos nós, deputado Kennedy, vivemos aqui um pouco de apreensão, deputado Comim, né? Temos dois colegas deputados, o deputado Pavan, acometido por um AVC. Esperamos que ele tenha a força, como sempre demonstrou, para sair bem dessa. A gente sabe da gravidade de um acidente vascular cerebral, que sempre é muito preocupante. Só vamos conhecer, de fato, a gravidade disso após alguns dias. Então, estamos aqui desejar ao deputado Pavan muita força, muita oração positiva para que ele possa sair bem dessa, estar aqui, continuando a contribuir com o povo de Santa Catarina. Também o nosso presidente, deputado Aldo Schneider, que hoje foi internado, e esperamos que ele tenha forças para continuar superando, lutando e superando esse momento difícil. Mas, colegas deputados, eu estive de licença não remunerada, é bom que se diga, né? Por 2 semanas, estava numa missão na China, uma missão de trabalho, e cada vez que a gente vai para lá, deputado Silvio, a gente volta com mais tristeza para o nosso Brasil. Deputado Kennedy, a China promove um avanço tão grande nas tecnologias, no desenvolvimento, na melhora da qualidade de vida do povo, que é um negócio espetacular. As notícias circulam no mundo que na China não se usa mais dinheiro nem cartão de crédito, e é verdade. Só um aparelho de celular, o código de barra lá na frente das maquininhas, se paga tudo, não precisa nem se falar com ninguém. As indústrias, cada vez mais progressistas, utilizaram da força industrial para fazer o país crescer, gerando empregos para tantas pessoas que não tinham emprego e passaram a ser
a indústria do mundo. Agora, com a melhora salarial do povo chinês, com a necessidade de se olhar para o meio ambiente, porque cresceram também, passando por cima de tudo e de todos, agora o governo incentiva as indústrias com programas de financiamento para automação, com 20 anos de prazo para pagar, com 1% de juro e com incentivo para a exportação. Enquanto nós aqui no Brasil, infelizmente, a indústria brasileira, que em qualquer país desenvolvido é a base de tudo, continuamos sendo desrespeitados, sem segurança jurídico-tributária, sem condições de trabalhar corretamente, deputado Comim. E eu fico muito triste porque eu, lá na China, tive notícias daqui dos desdobramentos dessa famigerada MP 220. O deputado Maurício Scudilak tem razão quando disse que eu fui o primeiro que cobrei do governo, quando, em 20 de março, através do decreto 1541, aumentou a carga tributária de 12% para 17% do setor atacadista, um setor que emprega mais de 100 mil pessoas, que isso é fator de competitividade interestadual, senão eles não estariam aqui, não estariam gerando emprego aqui. Como disse um próprio cliente meu, fechei a chave, Milton, virei a chave, parei de faturar por Santa Catarina e vou mandar pelo Espírito Santo para Santa Catarina. Então, algo que estava consolidado, pacificado, se fez um decreto, não sei porquê, porque quando fomos lá cobrar, deputado Jean me acompanhou, deputado Patrício Destro estava comigo, junto com representantes do setor. Quando cobramos, eles disseram, não, nós vamos mudar. Eu próprio falei com o governador Eduardo Pinho Moreira, governador, isso é um tiro no pé, isso é ruim para o Estado, isso vai diminuir a arrecadação, isso vai deixar milhares de catarinenses sem emprego, e o que nós temos que defender aqui é o emprego. E daí o que se faz? 20 de março, o governo não deu resposta. Dia 4 de abril, eu protocolei aqui nessa casa um projeto de decreto legislativo para anular esse decreto 1541, já que o governo não tinha tomado providências. Tivemos outra reunião, e daí o secretário disse, vamos fazer uma medida provisória que, com efeito retroativo a 1º de abril, corrige esse problema, deputado Maurício. Assim exatamente aconteceu. E ele disse, mas eu quero também baixar o imposto da indústria. Gente, eu sou industrial. Quem não quer que baixe o imposto da indústria? Pode pôr junto, secretário, não tem problema. Só que quando saiu a medida provisória, o próprio governo emitiu nota à imprensa dizendo o seguinte, essa medida provisória vai aumentar a arrecadação do Estado em 70 milhões por ano. Ora, se tu está baixando o imposto, como é que tu vai aumentar a arrecadação? Quem vai pagar essa conta? Não é o cidadão catarinense? Alguma coisa estava errado. E o que estava errado não é, deputado Maurício, a baixa do imposto de 17 para 12 no início da cadeia, que é a indústria, que é o corretíssimo. Nós temos que tributar a ponta, o consumo, os países modernos trabalham assim, para que a indústria, que é a locomotiva da geração de riqueza e renda e emprego, ela possa competir em condições de igualdade com todos os países do mundo. Só que esqueceram de dizer que com essa MP 220 não estariam corrigindo um problema de distorção da cobrança do ICMS no grande varejo, que foi assim que foi vendido para a população. Porque o grande varejo, ele compra da indústria de Santa Catarina ou compra da indústria de São Paulo, do Paraná, seja de onde for. E qual o grande problema?
Santa Catarina se destaca no Brasil por ser um estado eminentemente industrial, deputado Jean, uma indústria diversificada e forte. E uma das indústrias que mais empregam em Santa Catarina é o setor têxtil e de confecção. Por isso mesmo, o governador Raimundo Colombo, com seu vice Eduardo Pinho Moreira, baixaram lá atrás o ICMS para 1,5% sobre o valor vendido, emitindo o crédito fiscal para os lojistas, ou para onde vendesse, de acordo com o ICMS estadual de 17% ou interestadual de 12%. São Paulo reduziu para 0%, fazendo a mesma coisa. Se não fizessem isso, o setor têxtil de confecção de Santa Catarina e do Brasil teriam sucumbido aos preços que vinham da China. Foram medidas acertadas e depois permitiu até que se fizesse um aumento de 1,5% para 3% e a indústria continuou forte. Quando se fez essa medida provisória, esse setor têxtil que tinha esse regime diferenciado, deputado Comim, e Vossa Excelência sabe bem lá do sul do estado, o que lhe disse os empresários lá, que lhe disseram os empresários? Que iam ter que fechar, que iam demitir gente, porque eles pagavam o 3% de ICMS, e quando tirou o crédito tributário para o varejo, aumentou o preço. Por isso que eles disseram que iam arrecadar 70 milhões a mais. Só que não disseram que esse 5% é que dá a força para a indústria catarinense continuar gerando emprego, porque esse varejo pode comprar lá de São Paulo, e é isso que iria acontecer, mais de 200 milhões de reais de cancelamento de pedidos das empresas que dão emprego para o povo de Santa Catarina. Então, o que a Assembleia Legislativa fez aqui foi correto, e nós não podemos ter a culpa hoje aqui de dizer que nós fomos contra Santa Catarina. O governo é que fez errado, com todo o respeito. Primeiro aumentou o imposto dos atacadistas, não sei por quê, depois reduziu. Reduzir todos os setores, ICMS 17 para 12, mas mantém os regimes tributários especiais, como o caso do têxtil, do calçadista, do setor de reciclagem, que tinha o regime especial. Então, o governo peca quando faz dessa forma uma correção num final de governo, de tentativa de ajuste tributário, sem conversar, fazendo de forma errada, aumentando impostos, porque não estava diminuindo impostos. Quando eu vejo essa manchete que diz aqui, governador Eduardo Pinho Moreira assina decreto reduzindo o imposto de 17 para 12 e todo mundo aplaudindo, eu me pergunto, nós estamos aqui fazendo papel de bobo? Porque ele mesmo, com o decreto 1541, em 20 de março, aumentou o imposto de 12 para 17, que há 23 anos funcionava assim. Essa é a verdade. E é isso que eu quero cobrar. Transparência. Os deputados que derrubaram a medida provisória o fizeram corretamente, dando a oportunidade agora para que o governo do estado, assim como corrigiu o seu erro ontem, assinando o decreto voltando aos 12% do setor atacadista, possa mandar com decreto, ou seja, como queira, fazer a redução da indústria, deputado Maurício, da indústria do leite, da indústria da madeira, da indústria metalmecânica, de todas elas de 17 para 12, mas mantendo o regime tributário dos têxteis e desses que são vulneráveis, e a concorrência é muito forte e que tiraria emprego dos catarinenses. Eu lhe ouço, deputado Comim, com muito prazer. Deputado Milton Ovos, quero parabenizá-lo pela iniciativa, a destreza e a coragem de subir à tribuna e debater um tema tão importante. Vossa Excelência, que é um exímio conhecedor da questão tributária e é um empresário de sucesso, e sabe o quanto custa matar um leão todo dia para gerir o seu próprio negócio. Não há programa social ou direito que se sustente se não cuidarmos da galinha dos ovos de ouro. Eu, na minha terra, quando jogamos a canastra, é combinado o jogo.
o as vale embaixo ou vale em cima. O que não pode é, de acordo com a conveniência, no meio do jogo você mudar a regra. E foi isso que o Estado fez, com afã de querer antecipar a receita. É evidente que se nós baratearmos a carga tributária, em uma premissa de médio e longo prazo, dentro da potencialidade da cadeia produtiva, é claro que nós vamos flexibilizar, vamos impulsionar a economia e, por consequência, melhorar a arrecadação, mas não da forma imposta como foi feita. Por isso que esse parlamento tomou uma posição sensata, madura, mesmo na ausência de Vossa Excelência, que foi um aguerrido defensor dessa questão, que estava no exterior, mas que aqui foi defendido pelo presidente da comissão. Horário dos partidos. Lamento, mais 30 segundos para... Da Comissão de Constituição e Justiça, que fez a defesa, né, de Vossa Excelência, e que foi o pensamento da maioria desse parlamento, tanto é que deu 2-1 na votação. Parabenizo a Vossa Excelência. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amin. De agradecer a presença aqui na Assembleia do vereador Leste Felipe, de Pedras Grandes, como também o vereador Vilmar, e o Odivaldo Bonetti, presidente da Câmara de Uruçanga, também está presente aqui na Assembleia Legislativa. Feito o registro, deputado João Amin. Pela ordem, deputado Comim. E, aliás, senhor presidente, na próxima sexta-feira, querido amigo João, Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Transporte, conjuntamente à Câmara de Vereadores de Uruçanga e também de Pedras Grandes, estará fazendo uma audiência pública com esse parlamento. E quero aproveitar o ensejo para saudar aqui o vereador Ney Levati, presidente do meu partido progressista, o vereador famoso Gambá, que é o nosso secretário de Indústria e Comércio do município de Treviso, e também o vereador e secretário da Saúde, Mariane. Bem-vindos a esse parlamento. Feito o registro, deputado Comim. Fim do horário dos partidos. Lembrando que às 16 horas nós vamos ter votação de vetos, entre outras matérias. Portanto, eu vou suspender a sessão até às 16 horas, quando entraremos na ordem do dia com a presença de todos. Está suspensa a sessão.